Tudo bem com vocês? E então, começamos mais uma aula do Projeto Escola da Vida. E hoje nós temos muitas coisas legais para essa aula. Prepare o seu coração. Nós temos muitas coisas para falar ao seu coração hoje. Prepare, vai ser muito legal. E aí, como vocês estão? Comece a participar aí conosco no chat. Comece a falar aí bom dia para os seus professores. Vamos falando bom dia aí para os seus amigos. Chama todos os seus colegas de turma. Fala que a aula do Projeto Escola da Vida já começou. Não deixa ninguém ficar de fora, amém? Hoje nós temos muitas coisas interessantes e importantes para falar para você. E vai ser uma aula muito legal. Então comece a participar aí conosco, através do chat, colocando aquilo que você espera para essa aula de hoje, que está muito legal. E para quem está conosco pela primeira vez, o Projeto Escola da Vida é um projeto social cristão que atende crianças e adolescentes de 4 a 14 anos no contraturno escolar. E todas as nossas aulas são baseadas na palavra de Deus e nos princípios bíblicos. E a nossa missão no Projeto Escola da Vida é criar oportunidades para as crianças e adolescentes em risco social, para que elas adquiram habilidades e competências para desenvolver todo o seu potencial, a fim de serem grandes líderes cristãos na nossa nação. Amém? Coloca um joinha aí, você que participa do Projeto Escola da Vida. Coloca aí, eu amo a Escola da Vida. Coloca aí como você gosta de participar do projeto. Vamos interagindo conosco através do chat, amém? E galerinha da Escola da Vida, hoje eu não tenho nenhum desafio para você, mas nós temos aqui algumas coisas diferentes para essa introdução, para esse início da aula do Projeto Escola da Vida. Neste domingo, dia 31 de outubro, nós vamos celebrar o Dia da Reforma Protestante. E aí, você já ouviu falar sobre a reforma? Então, é sobre isso que eu queria falar um pouquinho com você. Este ano, nós estamos celebrando 504 anos da Reforma Protestante. Ela se iniciou na Alemanha através de um monge que se chamava Martinho Lutero. Deixa eu mostrar ele aqui para você. E Martinho Lutero, ele era um monge católico e ele era muito estudioso, mas certo dia ele teve uma revelação do Senhor. E ele começou a estudar a palavra de Deus, ele começou a estudar a Bíblia mais profundamente, e o Senhor começou a falar ao seu coração. E então ele teve uma revelação que as pessoas precisavam saber aquilo que a palavra de Deus falava. E naquela época, na Alemanha, a Igreja Católica, ela ensinava coisas que estavam erradas. A Igreja Católica cobrava das pessoas pela salvação, por um lugar no céu. E Martinho Lutero começou a perceber que esses ensinamentos da igreja estavam errados. E então, certo dia, deixa eu só mostrar para você algo aqui. Olha aqui o Martinho Lutero. Olha que legal. Esse aqui é um Lego do Martinho Lutero. Eu não contei para você, mas quando foi a comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante, nós tivemos a oportunidade de visitar a Alemanha e a cidade onde viveu Martinho Lutero. Então, vou contar a história para você e eu comprei esse leguinho aqui do Martinho Lutero para mostrar para vocês.
Mas, queridos, continuando aqui a nossa história, no dia 31 de outubro de 1517, foi muito tempo atrás, Martinho Lutero teve essa revelação sobre aquilo que Deus estava falando ao seu coração. Ele leu João 8,32, que a verdade nos liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. E ele queria que as pessoas conhecessem a verdade da palavra de Deus. Mas naquela época, toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, era escrita em latim. E as pessoas não sabiam ler latim. Elas não entendiam latim. As missas eram feitas em latim. As pessoas participavam, mas elas não eram tocadas no seu coração. Elas não entendiam nada daquilo que estava sendo ministrado ali. E então, Martinho Lutero começou a escrever algumas teses, que foram chamadas de 95 teses, falando sobre aquilo que Deus tinha revelado ao seu coração. E então, lá na cidade de Martinho Lutero, que se chama Wittenberg, nós fomos nesse lugar, nós visitamos a casa do Martinho Lutero, onde ele viveu com a sua esposa, com seus filhos. Nós visitamos esta catedral, onde ele fixou as 95 teses. Ele escreveu e colocou lá na porta dessa catedral. E então, quando as pessoas da igreja começaram a ler essas 95 teses, elas ficaram revoltadas e começaram a perseguir Martinho Lutero. E então foi assim que começou a reforma protestante. Por quê? Por que se chama reforma? Quando nós reformamos, é algo que já existe, mas que não está bom. Então você reforma para que fique ainda melhor. E protestante é porque eles protestavam sobre os ensinamentos errados da Igreja Católica. E então, queridos, o que aconteceu? Martinho Lutero, ele começou a escrever e ele se baseou em 5 princípios da palavra do Senhor, que foram os princípios da reforma protestante. Eu vou chamar aqui minha ajudante, a Fefe, e ela vai entregando aqui para mim, e eu quero te falar sobre... Você vai pegar aqui para mim, Fefe. Que nós chamamos das 5 solas, que foram 5 princípios que eles se basearam para a reforma protestante. A primeira é sola fide. Por que sola, pastora? Sola é uma palavra em latim que significa somente. Então, somente pela fé. Sola fide. Somente pela fé nós somos salvos. Também, sola escritura. Somente pelas escrituras. Nós cremos somente na palavra de Deus. Também aqui, sola Christus. Nós também cremos somente em Cristo como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Também, sola, tira aqui, isso, obrigada. Sola gratia, somente pela graça. Somente pela graça nós somos salvos. Nós não merecíamos o favor e a salvação do Senhor, mas pela graça nós fomos salvos pelo amor de Deus por nós. E, finalmente, somente pela glória, somente pela glória de Deus. Toda honra e toda glória seja dada somente ao nosso Senhor. Amém? Então, queridos, nesses dias, até domingo, que é o dia 31 de outubro, nós vamos colocar nos nossos grupos, cada dia,
a respeito de uma sola, com um versículo, para que você possa aprender, mas também receber, porque é a palavra de Deus sendo ministrada ao nosso coração. E nós somos gratos, porque um dia o Senhor falou a um homem, que foi Martinho Lutero, e hoje nós podemos ter revelação, hoje nós podemos ler a palavra de Deus, porque Martinho Lutero, neste momento que ele foi perseguido, ele fugiu e ele foi para um castelo, onde ele começou a traduzir a palavra de Deus do latim para o alemão. E então as pessoas começaram a ler a palavra de Deus e chegou até os dias de hoje, onde nós temos liberdade e podemos ler a palavra do Senhor na nossa língua e termos revelação e recebermos da palavra de Deus, que é viva, que nos transforma, que nos enche, que enche o nosso coração. Amém? Então, queridos, fique atento, fique ligado nos grupos, até o dia 31 no domingo, você vai receber, então comenta lá no grupo, compartilhe, que nós vamos estar colocando para que muitas pessoas também possam receber dessa palavra. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Bom dia, Escola da Vida, tudo bem com vocês? Vamos juntos orar pelo nosso dia de hoje e em seguida nós vamos também louvar ao Senhor, amém? Então coloque a sua mão no seu coração, feche os seus olhos, ore comigo. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por essa manhã, por esse dia que o Senhor reservou para nós, ó Pai. Nós declaramos, ó Pai, sobre essa aula, que ela seja poderosa. Pai, que cada palavra que será ministrada aqui durante essa aula, Senhor, possa penetrar nos nossos corações. Que o Senhor nos enche com a Tua presença, ó Pai, em nome de Jesus, e nos dê uma palavra revelada, ó Deus. Nós abençoamos o dia de cada um dos nossos alunos, professores, pastores, que as famílias tenham um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, então, louvar ao Senhor? Estou de passagem aqui, e esse não é o meu lugar. Deus preparou pra mim um novo lar, um novo lar. O céu é o meu lugar, o céu é o meu lugar. Lá em cima, vai! O céu é o meu lugar, e é pra lá que eu vou, e é pra lá que eu vou.
siga em direção ao alvo. O meu alvo é Cristo. O meu alvo é Ele. Pelo amor de Deus, se você não é dessa terra, se o céu é o seu lugar, que você é morador de lá, levanta a sua mão. Batendo palma aí no seu lugar. Vai, tira o pé do chão, vai. O Céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. E é pra lá que eu vou. E é pra lá que eu vou. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém. Vamos então agora orar pela nossa nação, pelo nosso país. Amém? Oi, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Agora a gente vai orar pela nossa nação. Vamos lá? Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Senhor Jesus, obrigado por esse dia, obrigado por essa oportunidade da gente estar aqui, Senhor, que a gente tem uma aula maravilhosa, que as crianças sejam tocadas do amor de Deus, Senhor, que você abençoe a família delas, abençoe o presidente, abençoe o governador, Senhor, em nome de Jesus, abençoe as crianças que estão na rua, os adultos, Senhor, que eles tenham um abrigo para ficar, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Então vamos para a nossa aula então com a pastora Helena. Bom dia, Escola da Vida. Tudo bem? Preparado para a nossa aula de hoje? Então agora você pode se assentar, se acomodar, deixar seu coração bem tranquilo para você receber de Deus nessa hora. Você quer receber de Deus hoje? Deus quer falar ao seu coração. Então vamos lembrar sobre o que nós falamos terça-feira? Terça-feira nós falamos sobre redenção, que é salvação da punição do pecado através do sacrifício de Jesus. E o nosso princípio dizia o seguinte: Jesus revelou a imagem e a natureza do Pai e o seu plano eterno para a redenção do ser humano. Então, na terça nós falamos sobre o plano que Deus desenvolveu para salvar todas as pessoas, para resgatar as pessoas. E Jesus não veio somente nos resgatar, Jesus não veio somente nos salvar, mas Ele deixou algo além disso para nós, algo precioso. Você vai falar, é a vida eterna. Com certeza, é a vida eterna que Jesus alcançou para nós através do seu sacrifício. Mas Ele deixou algo aqui para nós. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, que está aqui, ó, a palavra-chave de hoje, no nosso baú do tesouro, é Conselheiro, um título do Espírito Santo, o ajudador, e Espírito da verdade. Esse é o Espírito Santo. Jesus, ele veio falando sobre isso com seus discípulos. Lembra que nessas últimas aulas, eu estou falando com vocês que Jesus separou um tempo específico para ele sentar e conversar com seus discípulos e ensiná-los. Então, ele começou ensinando sobre o servir. Depois ele veio falando sobre a redenção, sobre que ele precisaria morrer, precisaria ser crucificado para poder alcançar a salvação, para que a salvação estivesse disponível para todo aquele que crê que Jesus realmente é o Salvador, o único Salvador. E agora ele foi para mais uma parte importante, ensinando os seus discípulos. Ele veio falando aos seus discípulos que eles não iriam ficar sozinhos depois que Jesus morresse. Alguém ia ficar aqui para auxiliá-los, para ajudá-los, para ser conselheiro na vida deles.
A nossa passagem bíblica de hoje está no livro de João, é claro, né? Nós estamos lendo o livro de João, capítulo 14, versículos 13 ao 27. E diz assim: E tudo quanto pedires ao meu Pai, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Eu também os amarei e manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, outro: De onde procede, Senhor? Que estás para manifestar-se a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guardará minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, o seu conselheiro, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. E ele encerra falando: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então aqui Jesus veio ensinando muitas coisas para os seus discípulos. Veio falando muito. Por isso o nosso princípio de hoje. Jesus prometeu enviar o Espírito Santo para habitar em seus discípulos, como seu conselheiro. Então, o Espírito Santo foi uma promessa que Jesus deixou sobre os seus discípulos. E ele veio falando dessa promessa para que os discípulos não ficassem com medo, porque não foi o que ele encerra aqui esse tempo falando assim: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Se atemorizar por causa de quê? Da ausência de Jesus, porque os discípulos estavam preocupados como que eles iriam fazer depois que Jesus fosse embora. Mas ele ensinou aos seus discípulos que iria vir alguém que iria ser o conselheiro, aquele que iria ajudar, auxiliá-los em tudo. Por quê? Lá em João 15, 26, Jesus ainda disse mais: Quando, porém, vier o conselheiro, a que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, o Espírito Santo que está dentro de nós, ele testifica que Jesus é Deus, que a palavra de Deus é a verdade. Porque o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Também quero ler com vocês ainda João 16, 13, que fala assim: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade,
porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me gloriará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Olha só que coisa preciosa. Como é maravilhoso saber que existe alguém que pode nos ajudar nos momentos difíceis. E nós já temos falado muito sobre isso. Mas hoje eu quero falar um pouquinho melhor sobre isso. Você sabe que Deus, ele é Espírito. Jesus hoje em dia também é Espírito. E o Espírito Santo, como o próprio nome já diz, ele também é um Espírito. Então, eu trouxe aqui esse exemplo para vocês. Vocês estão vendo aqui esses 3 cordões? Todos eles são cordões, certo? Então, todos eles são a mesma coisa. Assim como Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles são a mesma coisa. Mas aqui tem uma diferença. Eles têm cores diferentes. Assim como Deus, Pai, o Criador de todas as coisas, tem uma característica só dele. Jesus, ele é o nosso Salvador. E o Espírito Santo, ele é o nosso conselheiro, o nosso ajudador. Mas os 3 são um. Como que os 3 formam um? Quando você tem 3 cordões e quer torná-lo um, o que você faz com os 3? Você vai trançar. Trancei. Continua sendo um cordão? Continua. Mas agora esse cordão ele está mais forte. Ele está fortalecido. Assim é a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles formam a Trindade. Os 3 são um, porque eles agem em nós e através de nós. Cada um dentro da sua característica, assim como os 3 cordões, cada um tem a sua cor. Mas eles são uma coisa só. Cada um no seu papel, cada um com aquilo que foi desempenhado para fazer. Então, Jesus agora veio ensinando para os seus discípulos que não era somente ele e o Pai, mas que viria, o Espírito Santo ainda não habitava entre as pessoas. O Antigo Testamento, antes de Jesus morrer, o Espírito Santo ele vinha sobre duas classes de pessoa. Ele vinha sobre os reis, ou sobre os sacerdotes e sobre os profetas. Desculpa, não são os reis, são os sacerdotes e os profetas. Somente eles recebiam o Espírito Santo, porque eles tinham uma função de levar uma palavra, de anunciar algo específico para o povo. Não era um privilégio de qualquer pessoa receber o Espírito Santo e ali declarar algo da parte de Deus. Anunciar aquilo que Deus tinha para aquele povo, para o povo de Israel. Mas quando Jesus morreu, quando Jesus ressuscitou e subiu ao céu, ele enviou o Espírito Santo para todo aquele que crê, que recebe Jesus no seu coração. Agora ele tem o Espírito Santo. E por que isso aconteceu? Por Deus, ele criou Adão e Eva. E soprou sobre Adão e Eva o Espírito da vida. Quando Deus fez isso, Adão e Eva eram exatamente iguais a Deus. Porque Deus falou, criaremos o homem, imagem e semelhança. Era a imagem e semelhança de Deus. Mas quando Adão e Eva erraram, quando eles pecaram, desobedeceram a Deus, o que aconteceu com eles? Eles perderam o Espírito da vida. Eles já não poderiam mais viver para sempre. Então foi retirado o Espírito da vida. O Espírito Santo agora não estava mais disponível para qualquer pessoa. Por isso que Jesus teve que vir e pagar o preço do pecado que entrou através de Adão e Eva. Mas muita gente fala assim, mas se eu pegar Adão e Eva lá no céu, eu vou dar uma surra neles. Gente, mas não pense você que se você estivesse lá no lugar de Adão e Eva, você teria feito algo diferente. Não teria, você teria feito a mesma coisa. Todos nós somos seres humanos, nós temos o direito de escolher. Todo dia você pode escolher fazer o que é bom, mas o que você muitas vezes escolhe fazer? O que é errado,
o que não é bom, o que não é agradável. Então, não adianta a gente culpar Adão e Eva. Todos nós, lá no lugar de Adão e Eva, faríamos exatamente a mesma coisa. Por isso que Jesus veio, para poder sanar, acabar de uma vez por todas com o peso do pecado sobre a vida das pessoas, para que hoje o coração delas estivesse limpo e agora nós pudéssemos receber o Espírito Santo dentro de onde? Do nosso coração. Você está falando, nossa, mas o Espírito Santo é muito maior que o coração, ele cabe lá dentro? Cabe sim. Porque, como diz a canção que a gente cantou terça-feira, grande, tão grande, alto, tão alto, mas cabe dentro do seu coração. Porque foi o propósito de Deus que você recebesse o Espírito Santo para ser o seu conselheiro, para ensinar você, para conduzir você em toda a verdade. Em todo e qualquer lugar, Deus quer guardar você. Por isso, o nosso versículo de hoje, que foi a última declaração que Jesus deu aos seus discípulos. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. João 14, 27. Por quê? Porque essa paz que Jesus dá, nós recebemos através do Espírito Santo. Nós recebemos quando nós confiamos que Deus agora veio habitar em nós através do Espírito Santo que está dentro de nós. Quem faz parte da nossa igreja, da comunidade de vida, nós acabamos de sair de um período de jejum, que foi 21 dias no divã da graça. 21 dias aprendendo a descansar, confiado no amor de Deus. E é exatamente isso que Jesus quis dizer quando ele veio declarar que ele estava nos deixando em paz, porque o Espírito Santo estaria dentro de nós para ser o nosso conselheiro e nos ajudar, nos guiar em toda e qualquer situação. Amém, crianças? Então, que você hoje possa desejar profundamente ouvir o Espírito Santo falando com você, conduzindo você no seu dia. E eu quero orar com você agora, declarando isso sobre a sua vida. Feche os seus olhos, coloque a sua mão no coração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar que hoje, cada um dos nossos alunos, cada um que está ouvindo essa aula, possa ouvir, sentir o Espírito Santo conduzindo, o Espírito Santo sendo conselheiro na vida dos nossos alunos, Pai. Porque nós cremos que cada um deles já abriu seu coração, já recebeu Jesus como seu Salvador. E hoje eles podem desfrutar da presença do Espírito Santo para auxiliá-los, para aconselhá-los em toda e qualquer situação de hoje, de amanhã, durante toda essa semana. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Que vocês possam experimentar dos conselhos do Espírito Santo durante essa semana. Um beijo para vocês. Até a próxima semana. E agora nós vamos para a aula de literatura com a tia Juliana. Amém. Glória a Deus por essa aula. Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a tia Juliana está aqui, eu sou a professora de literatura clássica. Estou aqui para a gente continuar a nossa história. Nós estamos fazendo a leitura do livro de Joel, um menino da Galileia. E eu quero relembrar com você um pouquinho da semana passada para a gente começar a nossa aula de hoje, amém? Na semana passada, o Joel levou um aviso, né? Uma notícia, até o Simão, você se lembra? O Simão, ele estava com uma doença e ele vivia isolado, ele estava com lepra. Mas Jesus ali manifestou mais uma vez o seu poder e o curou. Glória a Deus por mais essa cura realizada. E através da vida de Joel, o Senhor usou a vida de Joel. E aí vamos relembrar a palavra, que é restaurar. Restaurar, que é devolver a uma pessoa
algo que ela perdeu ou foi tirado dela injustamente. Então, Deus restaurou, Jesus restaurou a Simão a saúde dele, né? E também a vida dele, porque ele tinha que viver isolado, ele não podia mais trabalhar, mas a partir daquele momento ele teve tudo restaurado. A família dele pôde ser restaurada, a convivência, amém? E agora nós vamos pegar aqui no nosso baú a palavra de hoje. Nosso tesouro de hoje, que é servo, que é um substantivo, que serve outra pessoa voluntariamente, né? Esse é o servo. Então, depois no final eu vou fazer a conexão ali com essa palavra-chave. Continuando aqui então a nossa leitura, hoje eu vou ler o capítulo 15. Capítulo 15 está lá na página 245. E olha só o que estava acontecendo. Estava chegando mais uma festa. Vocês se lembram que a Abigail está lá na casa da família, dos pais dela. E lá naquela região, né, eles moravam numa vila próxima à cidade onde aconteciam as celebrações da igreja naquela época. Então, estava se aproximando a Páscoa. E aí, naquele momento, Jesus estava voltando para lá, né, para poder estar lá naquele tempo. Então, nas fronteiras da Galileia, o rei já era esperado e ele avançava rumo à coroação. Muitos dos antigos amigos e vizinhos de Cafarnaum se uniram àquele grupo de pessoas que estavam viajando para ir à celebração da Páscoa. O progresso, porém, era lento, porque eles eram detidos em todas as curvas do caminho por mãos estendidas e pedidos de ajuda. Então, a notícia se espalhou e todo mundo que precisava de alguma coisa fazia o quê? Ia atrás de Jesus para pedir, né? E aí, então, essa viagem deles aconteceu que foi um pouco mais demorada por causa disso, porque toda hora ele parava para operar mais um milagre. Então, haviam rosas à margem do caminho. Laranjeiras despejavam seu aroma com pétalas brancas que caíam das árvores. No meio das sombras e das flores, as mães que vinham de uma cidade próxima trouxeram seus filhos, alguns recém-nascidos, para que alcançassem o favor do profeta que passasse ali. Mas aí, em determinado momento, os discípulos de Jesus falaram assim para essas mães: por que vocês estão incomodando o mestre? Elas recuaram, né, ficaram com medo, com receio de chegar próximo, mas no rosto do mestre, ao se voltar para eles, havia um olhar de reprovação, como nunca tinha visto antes. E ele disse em tom sério: deixem as criancinhas virem até mim, e não as proíbam, pois delas é o reino dos céus. Então ele estendeu as mãos, pegou-as nos braços e as abençoou. Assim, sem medo, elas se aproximaram dele, se acomodaram no amor dos seus braços, agarraram-se a ele em confiança tão perfeita que ele se voltou para os seus discípulos e disse: verdadeiramente eu digo a vocês que quem não receber o reino de Deus como uma criancinha não entrará nele. Enfim, a jornada continuava lenta, mas ela chegou ao final. Na sexta-feira anterior à Páscoa, esses viajantes exaustos chegavam mais uma vez em Betânia. O mestre foi recebido com muita alegria na casa de Lázaro, né? Mais uma vez. E nesse momento, Simão, o que era leproso e não é mais, ficou sabendo dessa notícia e ele foi correndo até a sua casa falando todo empolgado: Esther, eu vi o Cristo, ajoelhei-me aos pés dele, fitei o seu rosto, e adivinha uma coisa? Ele prometeu vir sentar à nossa mesa. Amanhã à noite haverá um banquete como nunca houve antes nesse lugar, preparado para ele. Preciso da sua ajuda para pensarmos no que fazer para lhe fazer uma homenagem especial. Esther se agitou com a notícia: temos muito pouco tempo para ajeitar tudo. Vamos enviar os 7 para a cidade a fim de fazer compras. Amanhã ele não será servido por nenhum dos empregados. Eu mesma vou assumir essa função. E com certeza Marta, Maria e Abigail me ajudarão nessa obra de amor.
Elas vão gostar de participar. Vou agora mesmo falar com elas. Então, ali passou-se o sábado, todo o dia de sábado, e chegou o momento desse jantar que eles prepararam. Na noite do banquete, as pequenas mãos de Esther trouxeram água para os convidados reclinados se lavarem, enquanto Marta e Abigail colocavam diante deles travessas com alimentos suntuosos. Maria fez uma pausa. Ela desejava fazer alguma coisa especial para homenagear o convidado importante. Nunca o rosto dele apresentava tal expressão de realeza. Ele nunca se apresentara tanto como sendo o Cristo. Ninguém reparou quando, pouco depois, ela saiu e correu até a sua casa. O baú em seu quarto escondia um pequeno vaso de alabastro, bem selado. Era um perfume adocicado, raro, que valia quase tanto quanto o ouro. Ela o pegou com seus dedos trêmulos e escondeu no longo vestido. Por fim, e voltou, para o jantar. Por fim, quando o banquete estava quase terminando, ela avançou sem fazer barulho. Houve um movimento de surpresa pela interrupção incomum, embora todos conhecessem o costume e entendessem a profundidade de seu simbolismo. Primeiro na cabeça, depois nos pés. Ela derramou o perfume caro. Inclinando-se na maior humildade possível, passou seus longos cabelos pelos pés dele para enxugar as gotas cristalinas. O aroma doce e delicado encheu toda a casa. Ninguém disse nada enquanto o aroma recendia e se espalhava como o incenso de uma bênção. Era uma forma adequada de encerrar aquela hora de comunhão com o Mestre. No silêncio eloquente que teria sido quebrado pelo som mais suave, uma voz fria, destituída de sentimento, se ouviu dura. Judas Iscariotes inquiriu: por que você desperdiçou todo esse unguento? Teria sido melhor vender e dar aos pobres. Simão franziu a testa, indignado com um convidado rude, destituído de cortesia. Maria levantou os olhos assustadas. Deixem-a em paz, disse o mestre com gentileza. Os pobres estarão sempre com você e poderá fazer o bem a eles quando bem entender. Mas eu não estarei aqui para sempre. Ela fez o melhor que podia, antecipou a unção do meu corpo para o sepultamento. Naquele momento, uma sombra passou pelos olhos de Judas. Não adiantava mais fingir que o seguia. Então, nesse momento, ele decidiu que passaria para o outro lado. Naquela noite, houve mais uma reunião secreta de membros do Sinédrio e Judas Iscariotes participou. Quando as luzes se apagaram e os guardas do templo faziam a última ronda, uma figura sombria se esquivou pela noite, traçando seu caminho pelas ruas estreitas. Essa figura, que até hoje espreita na noite da história, era o homem que aceitou 30 peças de prata para trair seu senhor. Amém, crianças? Então, esse foi o capítulo de hoje, o capítulo 15 da nossa história. E tem aqui 2 momentos que eu gostaria de destacar. O primeiro deles, até trouxe aqui algumas figuras para mostrar para vocês. Porque o que estava acontecendo ali eu te falei que muitas pessoas estavam indo até Jesus para pedir alguma coisa, ou porque elas precisavam de uma cura, precisavam de alguma coisa. E muitas mães estavam levando suas crianças, os seus filhos pequenos, até bebês de colo. Estava levando até eles, mas os discípulos os repreendeu, né? Olha aqui as crianças indo até Jesus. Por quê? O que Jesus fez? Jesus, ele deu uma bronca nos discípulos e falou: deixai vir a mim as criancinhas. Por quê? Porque Jesus queria abençoá-las ali naquele momento. Olha, esse era o objetivo das mães e foi isso que elas conseguiram, né? Que o Senhor Jesus as abençoasse. E ali, depois daquele momento, né, mais crianças ainda foram atraídas para a presença de Jesus, porque as crianças amam ficar perto de Jesus também. Então, esse é um primeiro momento marcante que aconteceu ali nesse pedacinho da história, né?
E essa é uma passagem da Bíblia que a gente sempre ouve, né? Como Deus ama as crianças e considera elas importantes. Um outro momento foi quando Maria, né, uma daquelas que estava cuidando do banquete para Jesus. O que ela fez? Ela saiu, foi até na casa dela e ela pegou um vaso de alabastro com um perfume dentro, né? Ou chamado unguento, um perfume. E esse produto era um produto muito caro, né? Aqui o livro falou que valia como ouro. Por quê? Porque custava caro mesmo. Então pensa, aquele perfume mais caro que você conhece é aquele lá, né? É muito caro. E aí ela pegou isso porque ela queria fazer algo especial para o Senhor. E o que ela fez com esse perfume? Ela ungiu a cabeça de Jesus primeiro e depois ungiu os pés. E com o próprio cabelo dela, ela foi enxugando, né? E por que ela fez isso? Porque ali naquele momento, vocês se lembram, eu já citei para vocês, que as pessoas naquela época andavam de sandálias, né? E as estradas não eram asfaltadas. Então, precisava ter um servo na casa, principalmente lá na casa de Simão, tinha uma pessoa só para fazer isso, porque ele era uma pessoa rica, né? Então, tinha os seus empregados. Então, precisava de ter um servo para lavar o pé das outras pessoas. Mas sabe que ninguém queria esse trabalho? Era um dos piores trabalhos que tinha na época. Ninguém queria fazer esse serviço. Mas olha só, a Maria escolheu fazer isso com um perfume. Não foi nem com água, foi com um perfume e caríssimo ainda, muito especial. E aí ela ficou muito emocionada, né, de fazer isso, né, de poder fazer isso para o Senhor. Mas aí, um infeliz, né, se levantou ali naquele momento para chamar a atenção dela, falando: para que você fez isso? Para que você desperdiçou esse perfume tão caro? Melhor era se a gente tivesse vendido, porque com esse dinheiro a gente ajudava os pobres. E ali naquele momento o Senhor Jesus o repreendeu, chamou a atenção dele. Por quê? Porque ele disse assim: olha, os pobres vão estar sempre aí, você vai poder sempre ajudar eles quando quiser. Mas o que ela está fazendo agora, que ela está fazendo por mim, ela está fazendo enquanto eu estou vivo, porque, na verdade, ela está preparando o meu corpo para a morte, para o sepultamento, né? Para o momento em que ele seria enterrado. Então, assim, esse também é uma passagem bíblica bem marcante, né? Porque, naquele momento, a Maria ofereceu, né, o serviço dela e ela ofereceu também o que ela tinha de mais valioso, né? Então, aqui a gente faz uma conexão com a nossa palavra-chave de hoje, que é servo, né? Esse símbolo, essa atitude dela representou uma atitude voluntária, né? Foi algo que ela escolheu. Jesus não pediu para ela fazer isso, ninguém pediu para ela fazer isso, mas ela voluntariamente escolheu servir Jesus dessa maneira. E a Bíblia diz assim, em Mateus 20, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Então, olha aqui, a Bíblia está considerando importante, né? Aqueles que servem, eles não são desprezados, como era naquela época, como é hoje também, né? Muitas profissões são desvalorizadas, porque as pessoas não consideram importante, mas Deus está falando que Ele considera importante, né? Todos aqueles que escolhem servir voluntariamente. Amém, crianças? Então, que a gente tenha, né, guardado no nosso coração essa história, essa atitude, né, de Maria, que significou tanto, né, para o Senhor. O Senhor, ele naquele momento, ele foi honrado, né, como o rei que ele era, né, porque estavam todos esperando a coroação dele, né? Todos considerando ele como importante, como um verdadeiro Messias. Amém? Então, que nós possamos também dar aquilo que a gente tem de melhor para o Senhor. Amém? O nosso trabalho, o nosso serviço, né? Que a gente possa escolher fazer tudo voluntariamente, de coração mesmo. Amém? Crianças, semana que vem, então, a gente volta na quinta-feira para continuar a nossa história de Joel. Amém?
Amém. Glória a Deus, Escola da Vida. Que palavra mais importante. Essas palavras tocaram nosso coração. Amém. Glória a Deus pela palavra do Senhor que nos abençoa e nos renova. Amém. E Escola da Vida, estou aqui só para dar alguns avisos, reforçar que nós continuamos com os nossos grupos no WhatsApp, nós nos comunicamos, tudo que é feito no projeto Escola da Vida, todas as atividades, tudo que você precisa está no WhatsApp. E nós estamos continuando, postando e continue interagindo conosco, poste as atividades do seu filho, poste as crianças assistindo às aulas. Então, vamos movimentar o nosso grupo, amém? Outra coisa também, todas as atividades do projeto, de artes, todas as atividades que foram propostas essa semana, já estão aqui disponíveis para você. Você pode vir buscar aqui na quinta-feira, hoje, no horário comercial, e também no domingo, no nosso culto, mas após as 11h30 nós estaremos aqui para entregar a atividade para você. Outra coisa importante que nós queremos te pedir é que você entre no nosso perfil no Instagram, curta, comente, compartilhe as nossas postagens, para que mais pessoas também possam conhecer o projeto e serem abençoadas. Outra coisa importante, quero reforçar, hoje, quinta-feira, você tem a aula com a sua professora tutora no Google Meet. Terminando a nossa live, você vai receber o link para a sua aula, ok? Outra coisa importante também que você não pode esquecer, nós vamos postar até no domingo, dia 31 de outubro, todas as informações e questões importantes a respeito da reforma protestante. Então, não perca, leia os nossos posts, leiam lá no nosso grupo do WhatsApp e também no Instagram. Amém? E terça-feira que vem, dia 2 de novembro, nós não teremos aula do Projeto Escola da Vida, porque será feriado. Então, nós retornamos na próxima quinta. E eu espero você. Amém? Então, vamos orar, finalizando mais uma aula do Projeto Escola da Vida. Foi uma bênção e eu creio que o Senhor falou muito ao seu coração. Amém? Então, vamos orar, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Amém? Amém. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por mais uma aula do Projeto Escola da Vida. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que é viva, é eficaz. Obrigada porque hoje nós temos livre acesso à palavra do Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem derramado de bênção sem medida sobre nós. Obrigada pela revelação, pela sabedoria. Obrigada, Deus, pelo privilégio de recebermos hoje da Tua palavra ao nosso coração. Senhor, eu oro agora pela vida de cada criança, cada adolescente, por cada família que está conosco, participando do Projeto Escola da Vida. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem um plano e um propósito para cada um deles, que eles sejam abençoados. Senhor, que as bênçãos venham transbordar nas suas casas, que eles possam, Senhor, experimentar o zelo, o cuidado do Senhor em tudo que eles precisam. Senhor, nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém, Escola da Vida. Então, semana que vem, nós te esperamos na quinta-feira. Amém? Um beijo, Deus abençoe a todos.